Uma das coisas bem interessantes que a gente pesquisou a respeito foi a participação da União Soviética no conflito da Guerra das Malvinas. Que até pouco tempo atrás sabia-se muito pouco a respeito dessa participação, né? Na verdade, a União Soviética entrou em acordo com o governo argentino, claro, com bastante discrição, e fornecia armas para o governo argentino. Essas armas, elas eram mandadas originalmente da União Soviética para Cuba, né, porque já havia um trânsito de muitos anos de armas entre os dois países, e Cuba, trazendo de aviões, com seus aviões, essas armas, entregava as armas na Argentina. Só que muitas vezes os cubanos precisaram passar em espaço aéreo brasileiro. E a gente tem inclusive uma dessas vezes, aliás, talvez a primeira vez, onde um desses aviões ele foi obrigado a pousar, ele foi apreendido numa base aérea militar brasileira, e depois de muitas horas de negociação entre o governo brasileiro e o governo cubano, que não eram governos que tinham relação, nem embaixada, nada, mas conseguiram negociar, o avião foi liberado e a partir daí vários outros voos cubanos passaram por cima do território brasileiro, né? O que se sabe, a gente não tem pouso desses aviões, né? Mas a gente tem a passagem e chegou inclusive a própria Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, ela chegou a interpelar o governo brasileiro a respeito desses voos, porque a inteligência britânica sabia. Só que o governo brasileiro respondia sempre que os aviões eram sempre revistados e nunca tinha nada demais, né? Então, agora, aqueles voos aconteceram nos dias do conflito? Sim, nos dias do conflito. E é interessante porque, assim, Cuba e Brasil não tinham relação diplomática alguma, ao contrário, né? Dentro dessa lógica da Guerra Fria, eram países inimigos. Então, você imaginar, num conflito bélico, um país inimigo cruzando o espaço aéreo, quer dizer, e sendo permitido, né? Então já é uma inversão. Agora, a primeira inversão já começa com a própria União Soviética. A União Soviética seria, tecnicamente falando na época, a pátria dos comunistas. E os comunistas estavam morrendo, sendo perseguidos na Argentina e na América Latina. Mas mesmo assim a União Soviética dá esse apoio, né, um apoio bastante substancial para o governo argentino. Então, essa seria a primeira mudança. A segunda, essa relação Cuba e Brasil, né, meio por implícita, por baixo do pano.